Você já se perguntou o que são aquelas mensagens na lousa que fica ali na porta do Joey e do Chandler lá em Friends? Hoje eu vou trazer todas as mensagens e desenhos que já apareceram lá e tentar explicar o contexto de cada uma delas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu decidi fazer essa loucura sim. Revisei todas as temporadas para trazer todas as mensagens que tem naquela lousinha que fica lá na porta do Joey e do Chandler. E na moral, esse vídeo deu muito trabalho, mas muito trabalho para ser preparado. Então já deixa seu like, já se inscreve a partir de agora se você é um fã de Friends. E se você já é inscrito, pega esse vídeo e compartilha com outra pessoa que é fã de Friends também, porque eu tenho certeza que ninguém viu esse conteúdo em nenhum lugar. Então compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir para retribuir o trabalho que eu tive. Fechou? E só para contextualizar, para quem não sabe, as mensagens e desenhos escritas nesse quadrinho eram feitos pela produção de Friends. Às vezes em relação ao episódio, às vezes em relação a alguma coisa externa que está acontecendo nos Estados Unidos, e às vezes uma mensagem completamente aleatória, e por isso que eu dividi em etapas aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou começar mostrando e apontando todas as mensagens e desenhos que parece que não fazem sentido nenhum e que pode ser uma piada interna deles ou porque eles simplesmente quiseram escrever qualquer coisa lá. E também vale ressaltar que tudo começou a partir da terceira temporada do episódio 19. Do 18 para trás, aquela luzinha não existia. Então tudo que a gente vai ver vai ser do 19 da terceira temporada pra frente. Então vamos começar com esses desenhos e mensagens que parecem não fazer nenhum sentido. Como por exemplo lá no episódio 21 da terceira temporada, que aparece uma pessoa aleatória, meio que de bigode ali. Aí a gente já vai lá pra quarta temporada, tem uma mensagem escrita spam para o mundo, que eu não sei se eles estão falando de e-mails de spam ou de uma carne de porco dos Estados Unidos que tem a marca spam. No episódio 3 a gente vê um rostinho sorrindo apenas. No episódio 6 a gente vê uma mensagem ali no cantinho que quase não dá pra ver, quase não aparece nesse episódio, mas tá escrito Yo Puffnet, where's G-Daddy? Que não fez nenhum sentido, não tem nada a ver com o episódio. Lá no episódio 18, que os meninos já estão no apartamento da Mônica e da Rachel, tem um símbolo ali de proibido com a palavra trabalho dentro. No episódio 19, a gente vê a mensagem ali no comecinho do episódio escrito What's up, bro? Que seria e aí, beleza, cara? Alguma coisa assim. No episódio 20, a gente vê a mensagem Get Out, que agora os meninos já estão no apartamento deles de volta. E nesse episódio é o Ross avisando todo mundo que vai casar com a Emily daqui a um mês, né? Quando ele marca a data. Mas esse Get Out aparentemente não tem nenhum sentido e nenhuma relação com o episódio também. No episódio 22 tem uma mensagem que pra mim não faz nenhum sentido nem traduzindo, que é Big Chief ain't got no fire water, que seria o grande chefe, não tem fogo na água, não fez nenhum sentido. Aí a gente vai lá pra quinta temporada agora, no episódio 7, tem um rostinho feliz ali no final do episódio e tá escrito Happy do lado. No episódio 9, a gente vê uns planetas, umas estrelas, umas coisas do espaço ali desenhada que também não tem sentido. No episódio 10, no começo do episódio, a gente vê a palavra shot escrito ali, e mais pra frente a gente vê uma ilha qualquer ali desenhada também. No episódio 11, a gente vê uma xícara de café, que até tem relação com o Central Perk e tal, mas não tem nada a ver com o episódio em si. No episódio 14, a gente vê duas pessoas esquiando, porque sim. No episódio 16 a gente vê um alvo desenhado, de novo, sem sentido. No episódio 19 a gente vê o desenho da silhueta ali de uma cidade, que pode ser Nova York, mas também não faz muito sentido. No episódio 20 a gente vê um rostinho normal, tipo uma poker face ali, que não tem expressão nem feliz nem triste. E no episódio 21 a gente vê um disco voador. Aí a gente vai lá pra sexta temporada, que eles parecem que cagaram daqui pra frente, então eles, mano, dane-se, vão fazer qualquer coisa. No episódio 3 da sexta temporada eles desenharam uma ilha tropical, um tubarão e um homem em um barco. Aí no episódio 4 eles desenharam dois peixes quaisquer. No episódio 6 eles desenharam uma montanha, um lobo uivando na montanha ali à noite e um cacto no topo da montanha. No episódio 7 eles desenharam um carro preso em uma montanha e um cara na frente do carro falando ups. No episódio 8, eles fizeram uma pessoa ali na frente de um dromedário, e aí nesse mesmo episódio, um pouco mais pra frente, de repente aparece um unicórnio com os corações na frente. Aí no episódio 9, desenharam um astronauta ali na lua. No episódio 12, desenharam um cara qualquer na frente de um alce, parece que ele tá alimentando o alce, não sei. No episódio 18, tem uma pirâmide decolando com asas e umas cobras em volta da pirâmide. Aí no episódio 19, tem dois caras fazendo snowboard. E lá no finalzinho, no episódio 25, tem um carro de corrida. Aí a gente vai pra sétima temporada. Logo no primeiro episódio tem uma menininha ali qualquer desenhada. No episódio 4 tá meio difícil de ver, mas me parece que é uma caveira com uns ramos ali na cabeça e uma cruz em cima disso. Aí no episódio 5 tem um cara surfando e de novo um cachorro. No episódio 6 tem só uma moto desenhada. No episódio 7 tem o planeta Terra visto do espaço
e Saturno ali no fundo, parece, e uma estrela também mais pro lado. No episódio 10 tem apenas alguns pássaros ali voando. No episódio 12 tem mais uma xícara de café. No episódio 15 tem um bruxo, ou um feiticeiro, um mago, sei lá. Aí no episódio 16 tem um cara numa gangorra com o seu cachorro. No episódio 18 tem mais um peixe desenhado. E no episódio 20 tem uma bicicleta na montanha apenas. Aí a gente vai pra 8ª temporada no episódio 4, que ali no meio do episódio tem uma foca. E mais pro finalzinho tem a frase ali, o desenho de Eu Amo Nova York. No episódio 5 tem um inseto fumando, parece ser um narguilé em cima de um cogumelo e um coelho do lado. Isso acho que tem alguma referência com Alice no País das Maravilhas, mas não tenho certeza. No episódio 7 tem 2 robôs lutando em um ringue. Né? Aí eu fiquei me perguntando, será que não foi a Tracy de How I Met Your Mother que desenhou? Porque ela gostava de fazer robôs praticando esporte. Aí no episódio 11 tem um beija-flor desenhado. No episódio 12 tem um híbrido ali de sol e da lua juntos. No episódio 13 tem um desenho de um trem. No episódio 14 tem um goleiro de hóquei. E no episódio 15 tem um motociclista em cima da moto. Parece que ele tá fazendo uma curva, freando, não sei. Aí a gente vai pra 9ª temporada, que lá no episódio 6 tem um barco à vela desenhado. Depois lá no episódio 16 tem esse negócio que eu não faço a menor ideia do que é. Um cachorro, um gato, sei lá que bicho que é esse. Aí tem no episódio 19 um cavalo, que tá muito melhor desenhado, né? Parece que ele tá descansando ali depois de ter puxado a carroça por um tempo. No episódio 20 tem a Hello Kitty. No episódio 21 tem uma mensagem ali de Feliz Aniversário Gizzy, com a data do 1º de maio de 1991. Ou seja, a Gizzy tava fazendo ali 11 anos naquele momento, o que provavelmente era algum animal de estimação de alguém da equipe, se a gente levar em consideração aquele desenho que tem do lado. E aí a gente vai pra 10ª temporada, no episódio 5, que tem um tiro atravessando uma maçã. Depois no episódio 6 parece ser um esqueleto ali do lado de um cachorro. No episódio 7 tem uma lesma gigante e um homem pequenininho do lado. No episódio 8 tem o que parece serem 2 cachorros ali desenhados. Embaixo de um tá escrito Lil Dog e embaixo do outro escrito Sarah. No episódio 9 tem um carro bem pequenininho do lado de um pássaro gigante de 3 cabeças, porque sim. No episódio 10 tem um hidrante gigante, um cachorro mijando nesse hidrante. No episódio 13 tem um mergulhador no fundo do mar e algumas criaturas marinhas na frente dele. No episódio 15 tem um negócio ali que parece uma banana segurando um guarda-chuva. E no último episódio, que é o 17 e 18 ali, tem algumas pessoas escalando o pico de uma montanha qualquer. Então, assim, a maioria das mensagens e desenhos realmente não faz sentido nenhum, né? Tem um outro que faz uma referência, alguma coisa externa, tipo da Hello Kitty, né, que eu mostrei pra vocês. Mas, mano, a maioria das coisas ali não tem nenhum sentido. Agora, o que me decepcionou foi que no último episódio, que é o 17 e o 18 ali da 10ª temporada, eles tinham uma oportunidade de fazer uma coisa legal. Um easter egg, fazer alguma coisa assim, um thank you, né, pros fãs que assistiram, acompanharam toda essa temporada, ou vamos sentir saudades, ou alguma coisa referenciando aquele episódio, ou aos gêmeos, né, fazer um easter egg ali escondido, avisando que a Monica e o Chandler teriam gêmeos no final da temporada. Sabe, alguma coisa assim, mas eles colocaram os caras escalando a montanha e só. Então, assim, me chateou porque eles perderam essa oportunidade. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns que eles não têm ligação direta com os personagens ou com o episódio, mas que tem uma mensagem interessante, tem uma curiosidade em cima daquilo que tá desenhado. Como, por exemplo, lá no episódio 23 da 6ª temporada, tem uma mensagem pra Rachel lá escrito: Rachel, ligue para o Edward St. George, que é uma referência ao cabeleireiro oficial do elenco de Friends, que é esse cara, esse Edward St. George. É ele que fazia o cabelo de todo mundo, e aí colocaram o nome dele lá pra fazer uma homenagem aí. Na 7ª temporada, no episódio 2, tem um desenho que eu achei muito interessante, que eu não conhecia, que é um coração, né, com uma coroa em cima, e esse coração tá sendo segurado por 2 mãos. Esse é um símbolo irlandês que se chama Claddagh Ring, porque normalmente ele é feito em anel, né, anel Claddagh, que significa amizade, lealdade e amor, né, a amizade simbolizada ali pelas mãos, segurando o coração, que simboliza o amor, e a coroa em cima, simbolizando a lealdade. Aí no episódio 13, ainda da 7ª temporada, a gente vê meio que um escudo, um brasão ali desenhado, e dentro está escrito USDA Prime. A sigla USDA é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e quando a gente vê lá o USDA Prime, é porque é o selo máximo de qualidade da carne bovina nos Estados Unidos. Então aquela é a melhor carne a ser comida. E aí fizeram, de repente foi o Joey que escreveu aquilo na lousa, não sei. Mas foi só uma coisa aleatória ali que eles colocaram, simbolizando a melhor carne que tem por lá. Aí no episódio 3 da 8ª temporada, eles desenharam King Kong em cima do Empire State Building, né, que é uma cena clássica do filme do King Kong, fazendo referência ao filme, claro. E agora a gente tem uma sequência de 3 episódios que chega a ser até um pouco tocante, assim, quando a gente sabe do significado. No 8º episódio da 8ª temporada, tem uma bandeira dos Estados Unidos ali na Lua,
né, que pode ser uma referência quando os astronautas norte-americanos foram para a Lua, lá em 69, se eu não estiver errado. Mas eles fizeram esse desenho para homenagear a galera de Nova York, dos Estados Unidos, né, como um todo, porque tinha acabado de acontecer o atentado terrorista lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Esse episódio foi exibido em novembro, mas ele deve ter sido gravado antes, ali pelo meio de setembro, que foi quando o atentado aconteceu, né, no dia 11. Então tudo indica que aquela foi uma mensagem de solidariedade, de esperança para as pessoas que estavam passando por aquele luto. Aí no episódio 9 eles fizeram mais uma homenagem, dessa vez com uma bola de basquete ali, escrito One People, que seria tipo um povo só. E no episódio 10 a gente tem mais uma homenagem, dessa vez o desenho ali da Estátua da Liberdade e do lado a sigla FDNY, que é a sigla do Fire Department of New York, né? O Corpo de Bombeiros de Nova York, que ajudou e salvou muitas vidas no dia dessa tragédia e que algumas vidas de alguns bombeiros também foram perdidas lá enquanto eles estavam ajudando. Inclusive tem outras homenagens, o Joey de vez em quando usa uma camiseta com essa sigla, com o nome de um dos bombeiros que morreu lá também. Então foi uma homenagem para essa galera que se sacrificou salvando as pessoas nesse dia. E aí a gente tem lá na 10ª temporada, no primeiro episódio, uma que eu nunca tinha reparado, mas o desenho de um canguru e uma setinha ali escrito Joey apontando para a barriga do canguru, para a bolsa ali dele. E aí eu fui pesquisar e descobri uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que na Austrália, em outros países também, mas principalmente na Austrália, todo bebê canguru é chamado de Joey. É um nome genérico ali que eles usam para todo bebê canguru, eu não sabia disso. E aí eu vi que tem outros países também que usam essa nomenclatura, mas normalmente mais para canguru mais jovens. E na Austrália eles usam mais para canguru bebê mesmo. Aliás, Joey pode ser um nome usado para qualquer tipo de marsupial, só que é comumente mais visto quando tá falando de canguru. Inclusive uma prova disso é que tem um filme, né, de 1997 chamado Canguru Joey, que aqui no Brasil ficou traduzido como Joey, um canguru em apuros, porque, né, nessa época era todo mundo em apuros. Agora a gente vai para uma categoria dos desenhos na lousa de temas, né, que coisas são temáticas ou que tem uma mensagem indireta para alguém, mas que não tem a ver necessariamente com a trama daquele episódio. Como, por exemplo, lá no episódio 10 da 4ª temporada, tem o desenho de uma árvore de Natal escrito do lado, uma árvore de Natal, one Christmas tree. E aí embaixo disso está escrito put presents here, ou coloque os seus presentes aqui. Ou seja, né, eles não têm uma árvore de Natal, mas eles desenharam uma árvore para as pessoas poderem colocar os presentes ali embaixo da luzinha. E é claro que eu não preciso dizer, né, que esse desenho estava no episódio de Natal. Aí no episódio 8 da 5ª temporada, mais uma descoberta que eu fiz aqui enquanto eu fazia esse roteiro, é que no final do episódio a gente vê ali na luzinha um coração com o número 327 dentro e um bye escrito embaixo, né, um adeus. O bye, o adeus ali, eu não consegui achar um motivo para ele, mas o 327 que está dentro do coração é porque o 327 é o dia do ano, né, o dia 327 que eles comemoram o Dia de Ação de Graças, que é o Thanksgiving. E esse é um episódio justamente de Dia de Ação de Graças, né? Que eles estão todos relembrando os piores ações de graças que eles já tiveram na vida, que é aquele episódio que a Mônica coloca também o frango na cabeça e tal. Aí no episódio 10, ainda da 5ª temporada, a gente vê mais um episódio de Natal, então de novo a gente vê na lozinha ali uma árvore de Natal desenhada com as pessoas em volta. De novo no episódio 10 da 6ª temporada, é sempre episódio 10 porque é sempre a época que caiu o Natal todo ano. Então no episódio 10 da 6ª temporada, a gente vê mais uma referência, dessa vez uma mãozinha ali segurando um fantoche de Papai Noel, escrito Ho, Ho, Ho. E aí, na 7ª temporada, no episódio 9, mais uma curiosidade aqui que eu descobri fazendo esse vídeo, a gente vê lá na lousa um desenho de um Dreidel, ou Dreidel, eu não sei como é que pronuncia isso exatamente, que seria basicamente um dado de 4 lados apenas. Esse Dreidel, ele é usado mais comumente pelos judeus no dia do Hanukkah, que é o feriado equivalente ao Natal para eles, porque o Natal é um feriado cristão. Né, e os judeus não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Então eles comemoram o Hanukkah, que tem toda uma outra homenagem, inclusive o Ross fala sobre isso em um episódio que ele está ensinando pro Ben. Nesse Dreidel, em cada lado, a gente vê uma letra do alfabeto hebraico. De um lado tem o Nun, do outro lado tem o Gimel, do outro lado tem o Rei, e do outro lado o Shin, que juntando tudo parece que forma um acrônimo ali para essa frase que está aqui, que é Nes Gadol Hayashan, que significa um grande milagre aconteceu por lá. E esse episódio é mais um que se passa ali na época de Natal, só que dessa vez eles fizeram uma homenagem aos judeus, até porque o Ross e a Mônica têm descendência judaica, né? Então eles sempre comemoraram o Hanukkah na família deles. E se eu pronunciei alguma das palavras, das siglas errado, desculpem, mas é um idioma que eu não tenho nenhuma familiaridade. Agora a gente vai para a próxima categoria, que é a penúltima, calma, tá acabando, mas antes eu preciso lembrar para vocês de ir lá conhecer a Maria Pontilhada, né? O link tá aqui na descrição. É o Instagram da minha esposa, a Bia, que faz bordados em camisetas e blusas, como essa aqui de Friends que eu tô usando, com a moldura aqui. Eu não sei se dá para vocês verem direito por causa da iluminação, mas é a moldura de Friends escrito I'll be there for you aqui dentro. Você pode pedir uma igual a essa em outras cores, ou nessas cores mesmo lilás. Você pode pedir outros exemplos de Friends também, como algumas que eu já usei aqui.
ou de outras séries, filmes, frases, do jeito que você quiser. Ela faz tudo bordando à mão, com muito carinho, e entrega pro Brasil inteiro. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição. Ela atende pelo Instagram mesmo, então já clica, já segue a partir de agora para você não esquecer. E ela já está aceitando encomendas para o início de 2022, então vai lá agora, não perde mais tempo. Agora vamos lá, né? Qual que é a próxima categoria? É o seguinte, essa é até difícil de explicar, mas são mensagens e desenhos ali que podem ou não ter sido escritos pelo personagem, né? A gente incorpora a mensagem no episódio, imaginando que um dos personagens escreveram para alguém de dentro da série também. Não sei se ficou muito claro isso que eu quis dizer. Ou que, ainda que tenha sido escrito pela produção, tem alguma referência provável com o episódio, mas não temos como ter certeza. Eu sei, ficou muito confuso, mas eu não consegui dar um nome para essa categoria. Como a primeira vez que a Lois aparece, que é lá no episódio 19 da terceira temporada, a gente vê ali escrito, parece ser uma lista de compras, que tá escrito ali leite, ovo, alguma coisa assim, e do lado a gente vê uma mensagem pro Joey, falando, Joey, liga para o seu pai, né? Call your dad. Então é bem provável que o Chandler tenha escrito essa mensagem pro Joey. Entendeu a dinâmica aqui? Então é o que provavelmente alguns dos personagens escreveram para outros personagens, ou a produção escreveu para fazer referência ao que está acontecendo no episódio. Lá no quarto episódio da quinta temporada, por exemplo, a gente vê lá uma mensagem escrita Evil Joey, né? O Joey do mal, em meio a umas chamas ali em volta dele. Provavelmente, quem escreveu essa mensagem, como a gente não tem como ter certeza, né? Então vamos colocar um provavelmente aqui, foi a Phoebe, né? Porque é aquele episódio que o Joey ele vai trabalhar num negócio atendendo ligações para receber doações de pessoas pra caridade e tal. Só que a Phoebe odeia esse programa porque ela precisou deles quando era criança, eles não atenderam o pedido que ela precisava, né, alguma coisa assim. E aí, desde então, ela odeia esse programa e ela fica com muita raiva do Joey por ele estar trabalhando lá e apoiando eles. Então, provavelmente foi ela que fez esse desenho também no quadrinho. Aí, no episódio 6, a gente vê um why bem grandão lá, que seria um porquê. Mas talvez seja uma referência a esse episódio porque é quando o Ross tá abrindo mão de tudo pra poder ficar com a Emily, pra poder fazer o casamento dele dar certo, porque já tinha dado aqueles problemas, né, eles já tinham casado. Então no episódio anterior ele já tinha parado de falar com a Rachel, e nesse episódio 6 ele tava abrindo a mão da casa dele, ia se mudar, ia parar de ver os amigos, então seria um why, né, por que isso tá acontecendo? Alguma referência assim. Aí a gente vai pro episódio 12 da quinta temporada, que a gente vê mais uma mensagem pro Joey, escrito Call King, que a gente não faz ideia de quem seja essa Kim, uma amiga dele, alguém do trabalho? Não sei. E mais pro final desse mesmo episódio, a gente vê a mensagem ali, Kim called again, né? Ela ligou mais uma vez pro Joey, porque provavelmente o Joey não tinha retornado a ligação dela ainda. A partir daqui a gente vê isso acontecendo com muita frequência, como no episódio 16, que tem mais uma mensagem lá, só que dessa vez pro Joey ligar pra agente dele, que nessa altura do campeonato já era a Estelle. Na verdade, ela é desde a primeira temporada, né? Então, era ela. No episódio 18, a gente vê mais uma dessas mensagens pro Joey, que a Candice ou a Carolis, eu não consigo identificar esse nome, mas ela quer que o Joey ligue pra ela também. Aí a gente vai lá pro episódio 11 da sexta temporada. Esse é um enigma, né? Vocês veem se faz sentido ou não. Porque tem um dragão soltando fogo. Só que me parece que foi uma zoeira com a Janine, porque é bem naquele episódio que a Janine fica chatona, que ela começa a namorar o Joey, só que ela começa a falar mal do Chandler, começa a falar mal da Mônica, e fica fazendo o Joey escolher entre ela e eles e tal. Então parece que ela, sabe, tá sendo um monstro ali na vida do Joey. Então eu acho que foi uma referência à personalidade dela naquele episódio, mas não tenho certeza. No episódio 11 também, dessa vez na sétima temporada, a gente vê um desenho ali do que parece ser umas viaturas de polícia, um helicóptero meio que cercando uma casa. E talvez isso seja uma referência ao crime que a Rachel e o Chandler estão fazendo, roubando o cheesecake da vizinha deles. Então eles estão meio que com medo, né, do crime que eles estão cometendo, de a polícia pegar eles. Talvez tenha sido uma referência a isso também. No episódio 16 da oitava temporada, a gente vê um rostinho ali desenhado com uma boca meio estranha, parece que ele tá nauseado, tá se sentindo meio mal, e que foi desenhado justamente um episódio depois que o Joey conta pro Ross que tá gostando da Rachel. E aí o episódio seguinte, no episódio 16, é aquele que eles estão conversando sobre isso e tal. Então talvez essa expressão esteja traduzindo o que o Ross tá sentindo naquele momento. Tá meio enojado, meio se sentindo mal com aquela situação, porque ele não consegue imaginar o Joey com a Rachel, mas também é amigo dele, ele sabe, ele tenta fazer o melhor ali, então tem todo esse sentimento que ele tá, talvez, traduzido nessa imagem. Aí a gente vai lá pro terceiro episódio da nona temporada, que tá desenhado um tubarão, que a princípio parece que não faz sentido nenhum. Mas, se a gente pensar que os desenhos são feitos pela produção da série, eles já sabiam que viria no episódio seguinte, né, que já estava roteirizado, porque o episódio 4 da nona temporada é aquele que a Mônica acha que o Chandler tá gostando de ver pornô de tubarões.
Então, pra fazer uma piada com isso, que eles já sabiam que viria, eles desenharam lá um tubarão no episódio 3. Eu acho, é só uma especulação. Aí no episódio 17, ainda da 9ª temporada, a gente vê o desenho de um dente ali bem grandão e do lado escrito Dr. Banal, Dr. Banal, às 3 horas da tarde. Que significa que provavelmente é uma consulta de dentista pra alguém. E naquele momento da série, quem tá morando naquele apartamento é o Joey e a Rachel. Então talvez seja uma consulta de dentista de um dos dois que anotaram lá pra não esquecer. Depois a gente vai lá pro terceiro episódio da 10ª temporada, que tá escrito ali o nome da Emma com um desenho do lado, provavelmente desenhado pelo Joey ou pela Rachel mesmo. E no episódio 16 da 10ª temporada, que é o penúltimo, né, tirando os dois últimos que se complementam como um só, tem uma mensagem escrito Joey Call Reed, que é pra ligar pra mais alguém. E todos esses nomes talvez sejam uma referência a alguém da produção, né, ou alguém da família deles, pra fazer uma brincadeira, uma homenagem, mas não tem como a gente saber, não tem como achar essa informação, então fica aqui só como um talvez era alguém mesmo da história dos personagens. Agora sim a gente vai para a categoria mais esperada, que é aquela que traz uma mensagem, um desenho que com certeza tem a ver com o que está acontecendo naquele episódio que a mensagem aparece. Mas vou dar mais uma de João Kleber aqui, parando rapidão para lembrar vocês do calendário 2022, que já está disponível para quem quiser adquirir. É um calendário que eu criei, estou vendendo para vocês em PDF, é só imprimir na casa de vocês quantas cópias vocês quiserem. Todos os meses tem uma série diferente, com uma frase da série, e os dias aqui com os feriados nacionais aqui do Brasil e tal. E é claro que tem Friends, né, no melhor mês do ano, que é junho, que é o mês do meu aniversário. Coloquei Friends aqui, que é a minha série favorita. Tá meio ruim pra vocês verem, porque por causa da iluminação. Mas o bom de ser PDF é que as pessoas podem comprar e dar pra quem elas quiserem no Natal. Sim, vocês podem dar de presente de Natal. Um ótimo presente, inclusive. Eu gostaria de ganhar isso aqui. Leva numa gráfica, em algum lugar, imprime vários. Perfeito e baratinho, inclusive. Para quem quiser adquirir, é só descer aqui na descrição. Você pode adquirir direto pelo link que tem aqui, que é pelo PicPay, ou pela minha chave do Pix, que também está escrito aqui na descrição. Foi lá comprar já? Já comprou o seu calendário? Então agora vamos para a última categoria, começando pelo segundo episódio da 4ª temporada, que é uma frase que eu acho maravilhosa, uma zoeira muito boa, porque é aquele episódio que o Joey é roubado, sabe? Que ele fica preso dentro do armário e o cara leva todas as coisas dele do apartamento. Quando o Chandler chega no apartamento e encontra tudo vazio, a gente vê uma mensagem ali, obrigado por todas as suas coisas, né? Que foi o bandido que escreveu ainda, foi ousado, depois que ele já tinha roubado tudo. Aí no episódio 7 a gente vê uma mensagem que me deixou muito intrigado, porque é uma mensagem do Mr. Trigger, que é o zelador lá do prédio, o síndico, enfim. Tá escrito na lousa, limpe as penas do pato que estão no corredor, e assinado com Mr. Trigger. Mas o Mr. Trigger já falou uma vez que é proibido ter animais lá e que ele não sabia, né? Ele deu a entender que não sabia que eles criavam um pato e uma galinha por lá. Só que se ficavam penas no corredor e se ele fica pedindo pra galera limpar, então significa que ele sabia. Ou ele tava metendo louco e fazendo uma vista grossa ali, ou foi um pequeno errinho aí de continuidade da série. E mais pro final desse mesmo episódio, a mensagem é trocada pra I Love You Man, que com certeza foi uma mensagem do Chandler pro Joey, porque é o episódio que ele beija a Kathy, e aí que é a namorada do Joey nessa época, e ele tá se preparando pra pedir desculpas pro Joey. Então ele já coloca aquela mensagem ali na lousa meio que pra implementar o pedido de desculpas dele. Tanto que no episódio seguinte, que é o episódio 8, que eles ainda estão tretados, né, que é aquele episódio que depois ele fica na caixa pra recuperar a amizade do Joey, a gente vê lá na lousa escrito várias vezes I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, que é me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, várias vezes até acabar a lousa. Aí no episódio 13 da 4ª temporada, mais uma mensagem escrita pelos meninos aí, porque dessa vez eles estão no apartamento da Monica e da Rachel, que eles ganharam na aposta. E aí eles escreveram lá na lousa, né, Haven't seen our view, que seria você viu nossa vista, né, a vista maravilhosa que eles ganharam depois que eles trocaram de apartamento. No episódio 15, enquanto eles ainda estão nesse novo apartamento, a gente vê uma mensagem ali, Nice Nails, Chandler, que seria belas unhas, Chandler. Porque é aquele episódio que começa com ele na manicure junto com a Rachel. Então foi uma mensagem provavelmente do Joey pra zoar ele por causa disso. Aí a gente vai pro episódio 16, que é aquele que a Phoebe, ela tá começando a ter desejo de comer carne, porque ela tá grávida. E aí ela faz um pacto com o Joey ali pro Joey não comer mais carne, enquanto ela tá comendo, pra que não sejam mortos mais animais por causa do desejo dela. As coisas vão continuar equilibradas. E aí o Ross quis zoar o Joey por causa disso e começou a escrever uma frase ali na porta. E aí ele começa a escrever Joey enjoys the... E aí ele escreveu alguma coisa ali, tipo, aproveite a sua... Porque enjoys é aproveite nesse contexto. Então seria aproveite o tempo que você não vai comer carne, aproveite o vegetarianismo, alguma coisa assim pra zoar o Joey. Aproveite a sua salada, alguma coisa assim. Só que quando ele tava escrevendo, a Rachel entra com tudo e acaba interrompendo a mensagem, então fica pela metade. Mas alguns segundos depois a gente vê uma outra mensagem ali diferente que tá escrito Joey It's Little V, que é, de novo, provavelmente o Ross estava escrevendo e alguém entrou e interrompeu. O que eu acho que aconteceu aqui? Eles gravaram essa cena, claro, mais de uma vez. Então, e cada vez que gravava, o Ross estava escrevendo uma frase diferente. Só que na hora que ele estava escrevendo uma coisa, ficou bom, né, a gravação, e a outra cena que aparece a outra frase ficou melhor do que a primeira gravação. Então eles juntaram na edição, mas as frases ficaram diferentes. E essa segunda vez, provavelmente era alguma outra zoeira também, com V de vegetarianismo, veganismo, alguma coisa assim,
mas não tem como saber. E aí nesse mesmo episódio ainda é um que a Rachel tá tentando impressionar o Joshua. Então ela inventa uma festa de despedida pra Emily, pra conseguir conquistar ele. E aí lá na lousinha fica escrito Emily Bon Voyage, e aí tá cortado e depois tá escrito Cia, que é tipo até mais, eu te vejo por aí, alguma coisa assim. O Bon Voyage provavelmente estava sendo escrito Bon Voyage, né, que é um até mais, um boa viagem. Eu não sei exatamente o que significa, mas é de uma outra língua, só que provavelmente a pessoa que estava escrevendo, talvez não tinha certeza como é que escrevia, arriscou e escreveu em inglês mesmo no final. Aí no episódio 17 a gente vê uma mensagem ali na lousa escrito Clean Bathroom, que é banheiro está limpo, alguma coisa assim, porque é um episódio que começa com o Mr. Trigger desentupindo a privada do Joey e do Chandler, enquanto eles ainda estão lá no apartamento da Mônica. Então provavelmente foi ele que escreveu depois que ele terminou de limpar lá. E aí mais pra frente nesse episódio a gente vê lá escrito Knock Knock, Who is there? Porn, que é aquela piada do Tok Tok, quem está aí, é pornografia, porque é aquele episódio que eles conseguem pornografia gratuita na televisão deles. Então eles fazem uma pequena piada com isso também. E aí no episódio 19 é aquele que as meninas tentam apostar o apartamento de novo, mas perdem mais uma vez. Só que quando eles saem pra ir assistir o jogo, eles voltam, elas já tinham destrocado os apartamentos. E aí na lousinha, no final desse episódio, a gente vê escrito lá, você é alguma coisa, eu não consegui identificar a palavra, e embaixo você perdeu, né, you lose. Porque já era, elas conseguiram o apartamento de volta e não tem mais conversa. Aí a gente vai pro episódio 22 ainda na quarta temporada, que é o episódio de despedida de solteiro do Ross, porque ele tá prestes a se casar com a Emily. E durante a festa de despedida dele, lá na lousa tá escrito Another One Bites the Dust, que traduzindo literalmente pra nossa língua seria, tipo, outra pessoa mordeu areia, alguma coisa assim. E essa é uma expressão usada pra pessoa quando ela é enterrada, né, quando ela morre, ela mordeu a poeira, mordeu a terra. Então provavelmente foi uma piada de casamento, sabe, essas piadas, tipo, o homem quando casa ele fica preso, fica domesticado, ele morre, né, perdemos um soldado, todas essas piadinhas. Então provavelmente foi por causa disso, né? Perdemos mais um soldado, seria basicamente isso. E aí na quinta temporada, no episódio 7, a gente vê a mensagem No Girls Allowed, né? Não é permitido garotas aqui. Porque é aquele momento que o Joey constrói um forte com as caixas do Ross, né? Quando o Ross vai lá morar com eles por um tempo. Então é meio que um forte ali, um clube do bolinha, né? Não são permitidas garotas naquele espaço. Aí a gente vai para o episódio 15 da quinta temporada, que é aquele que todo mundo descobre, inclusive o Ross, descobre sobre o Chandler e a Mônica, o relacionamento deles dois. Então ali tem um coraçãozinho com CB de Chandler Bing e MG de Monica Geller. E um embaixo escrito Forever, né? Pra sempre. Uma homenagem a esse casal maravilhoso que é o Monner, que a gente ama. Aí indo lá pra sexta temporada, no episódio 20, a gente vê uma cabeça de um robô ali desenhado, que é referência à série que o Joey tá fazendo um teste, que é a Mac and Cheese, que ele contracenaria com um robô. Só que depois esse desenho é apagado pelo Chandler pra deixar uma mensagem pro Joey, porque ele recebeu uma ligação pra ir lá fazer o teste final. Então o Chandler começa a escrever a mensagem pro Joey pra ele retornar a ligação, mas a Mônica aparece e a mensagem fica pela metade e o Joey não recebe a mensagem. E por causa disso, o outro cara que estava competindo com ele, que tinha alergia a flores, acabou ficando com o papel. Só que aí mais pro final do episódio, ligam lá no apartamento de novo pra falar que o cara que tinha alergia a flores, ele foi atacado por um cachorro. E o Joey ia ter uma outra oportunidade. E aí o Chandler escreve ali mais uma vez, falando que o cara foi atacado por o cachorro, não pelas flores, né? Para o Joey poder ir lá aproveitar a oportunidade dele de novo. Aí no episódio 14 da sétima temporada, a gente vê uma simples mensagem de aniversário, que é o Happy Birthday, Rach, que é o aniversário de 30 anos dela nesse episódio. Depois a gente vai lá para o episódio 14 da nona temporada, que a gente vê uns bloquinhos de brinquedos ali, com ABC, né? Umas letras, uns desenhinhos, que são bloquinhos feitos pra criança brincar. E isso talvez tenha sido desenhado pelo Joey ou até pela Rachel, porque é quando ela volta a morar com o Joey, depois de ter ficado lá um tempo com o Ross, ela volta pro apartamento do Joey, e a Emma já nasceu, já tá com uns meses ali de idade, então foi pra deixar o ambiente mais infantil pra ela. Depois a gente vai pra 10ª temporada, no episódio 4, a gente vê uma vela ali de número 1, e escrito Happy Happy, que é o aniversário de um aninho da Emma. Então foi pra fazer parte da decoração de aniversário ali do apartamento. E aí pra fechar lá no episódio 12, a gente vê o desenho de um champanhe com 2 taças do lado, porque é o episódio do casamento da Phoebe com o Mike Hannigan, que é um casal também que eu aprendi a amar muito. Pra mim o Mike é o 7º friend até hoje, então foi uma homenagem ao casamento da Phoebe que estava acontecendo nesse episódio. E essas são todas as mensagens diretas. E assim, fica uma curiosidade extra pra você que chegou aqui até o final, que essa luzinha ela não acabou aí. Ela foi parar na série do Joey, porque Friends teve um spin-off, não sei se vocês sabem disso, pra contar um pouquinho da história do Joey, o que aconteceu com ele depois do final de Friends. E aí ele foi morar em um outro lugar, e quando ele foi, ele levou essa luzinha junto com ele, então constantemente aparecem umas imagens por lá também, como essa que vocês estão vendo aí. Agora, sério, me conta, interage comigo, me conta aqui nos comentários, se você chegou até o final, qual dessas mensagens você mais gostou de descobrir o significado. Deixa aqui nos comentários, não sai desse vídeo sem se inscrever nessa bolinha, e por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque deu muito trabalho, sério. E aí depois, se você compartilhar, vem ver outros vídeos que tem aqui, ó, aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de Friends pra você que é fã e tá conhecendo o canal agora. Também desce aqui na descrição e vai lá no link do Maria Pontilhada pra poder seguir a página e compra seu calendário também. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!